Fala pessoal, beleza? Mais uma questão que foi cobrada na fase oral para escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, 2019, em criminologia. Olha a pergunta, eu vou ler aqui para vocês. Qual é o objeto da criminologia que mais traduz o exercício da polícia judiciária? A exemplo da Polícia Civil. Qual o objeto que traduz ali a função da polícia judiciária? Essa questão já caiu, por exemplo, em primeira fase, hein? Já caiu em primeira fase, eles copiaram na fase oral. Mas vamos lá, se eu estou perguntando qual é o objeto que mais traduz a função da polícia judiciária, eu tenho que primeiro lembrar quais são os 4 objetos. Crime, criminoso, vítima e controle social. Qual desses objetos mais traduz a função da polícia judiciária, da polícia civil? Muitos vão ficar tentados a falar que é o crime, porque vão pensar, a polícia judiciária investiga o crime. Não é bem por aí, não é a principal. Muitos vão pensar que é o criminoso, mas a polícia civil investiga a pessoa do delinquente. Não, cuidado. O objeto que mais traduz, e é importante vocês explicarem e aprofundarem em uma fase oral, o objeto que mais traduz a função da polícia judiciária é o controle social. Por quê? Vou explicar por quê. Quando vocês aprofundam e estudam o controle social, vocês descobrem que a polícia judiciária é um dos exemplos, é um bom exemplo, aliás, de agente de controle social formal. Existe essa classificação no controle social, agente de controle social informal e formal. Os informais, dá até para você aprofundar na hora do seu concurso. Aliás, vou dar uma dica no final. Os informais são aqueles que não possuem vínculo com o sistema de justiça criminal, com o Estado penal. Exemplo, famílias, amigos e por aí vai. Grupos de trabalho, vizinhança. Já os agentes de controle social formais, esses possuem vínculo direto com o sistema de justiça penal, com o Estado penal. Exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Sistema Penitenciário, Poder Judiciário. Então, como a Polícia Civil é um bom exemplo de agente de controle social formal, o objeto da criminologia que mais traduz a função da Polícia Judiciária é o controle social. Qual que é a sugestão que eu dou para vocês diante de uma fase oral? Se o examinador perguntar, fizer essa pergunta que eu acabei de responder para vocês, vocês precisam aprender a conduzir o próprio examinador para aquilo que você tem segurança. Se você já domina esse assunto, controle social, é sempre importante você dar uma sugestão indireta para o seu examinador para que ele faça uma segunda pergunta. Olha o exemplo. O examinador perguntou, vai lá, candidato, qual é o objeto da criminologia que mais traduz o exercício da polícia judiciária? Você vai responder, excelência, veja, dentre os 4 objetos da criminologia, e joga essa que ele pode perguntar depois sobre os demais, dentre os 4 objetos da criminologia, o que mais traduz a função da polícia judiciária é o controle social. Isso porque a polícia judiciária, a exemplo da polícia civil, constitui um bom exemplo sobre um agente de controle social formal, tendo em vista que atua na prevenção e combate da criminalidade, ou seja, atua diretamente no fenômeno criminal e possui vínculo direto com o sistema de justiça penal, possui vínculo direto com o Estado penal, o que não podemos confundir com os agentes de controle social informal. Ponto. Para por aí. Porque quando você deixa esse finalzinho, não podemos confundir com esse outro instituto, você está deixando ali uma brecha para o seu examinador perguntar. Aí ele vai perguntar, ele falou, e candidato, por que não? O que significa? Me dê exemplos aí de um agente de controle social informal. E aí você continua conduzindo subliminarmente o seu candidato, o seu examinador, perdão, nessa linha onde você tem segurança no assunto. Então é sempre bom você ter os assuntos de domínio, na medida que o seu examinador faz perguntas, se tiver um gancho, vão deixando sempre ali as brechas para ele continuar te perguntando dentro daquela linha onde você tem domínio. Isso é uma dica antiga de fase oral e pouca gente acaba colocando em prática. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, espero ter nos ajudado. Até a próxima pergunta.